Eu não faço ideia de como começar esse vídeo. Eu não tinha nada planejado, mas eu fiquei pensando algumas coisas enquanto eu tentava pensar em alguma ideia de vídeo. E eu me lembrei de algo que eu curto muito, que é programação. Programação não no geral, mas na parte de jogos e tal, que é mais onde eu sei. E eu quero compartilhar um pouco essa história fantástica. Não é uma história, mas beleza. Cara, eu sempre quis criar jogo, não sempre, eu já passei por muitas fases do que eu queria fazer, mas criar jogo é uma coisa que veio pelo fato de gostar de criar coisas, sabe? Eu gosto de jogos onde você tem que criar coisas, eu gosto de criar histórias e tal. Então esse conceito criar é algo que eu curto muito. E eu queria fazer algo relacionado a isso. Foi quando eu conheci os jogos. Tipo, cara, eu gosto muito de jogos no geral. E criar meus próprios jogos seria algo muito interessante. Eu já tive muitas ideias, eu já fiz muitas ideias, mas ou era com recursos da vida real, ou ficava só na minha cabeça mesmo. Ou eu botava no papel, mas só era escrito, tá ligado? No geral, eu nunca fiz um jogo, mas nessa ideia de criar um jogo, eu queria entender como que criava um. Então eu fui atrás, né? Eu fui querer saber como que isso era possível. E essa é a arte de programação. É impossível você criar um jogo se você não programá-lo. Eu achei muito confuso no começo, mas é muito foda. Eu vou tentar explicar, mas eu não sou a melhor pessoa pra isso, já vou avisando de antemão. O que é programação? O que é o ato de programar? Por exemplo, é como se você fizesse algo, tipo, é como se fosse o jogo só que escrito, tá ligado? Só que a escrita faz sentido. Cara, eu vou tentar usar um exemplo então. Você quer criar seu próprio código de programação. Então você quer fazer o seu personagem andar, que é um ato bem simples. Então vamos lá, o que você pensa? Vermelho barra andar. Primeiro, isso não faz muito sentido. Por que vermelho? Por que a cor vermelha? Tipo, não faz muito sentido. Então, vamos tentar trocar um pouco esse vermelho andar. E vamos trocar para jogador andar. Mas ainda tá confuso. O jogador vai andar ou ele vai fazer algo andar? Além disso, que jogador? Vai, por exemplo, se estão jogando em duas pessoas. Seria jogador 1, jogador 2? Ou se o nome de algum personagem é jogador? Então vamos tentar fazer mais diferente. Vamos fazer jogador principal 1, andar. Mas ainda fica confuso porque o andar ele tá muito solto na frase. Então, jogador principal 1, movimentação andar. Certo. É mais ou menos isso, mas ainda tá quebrado. Porque o andar, ele não diz pra onde. Você pode andar pra cima, pra baixo, pro lado, diagonal, qualquer lugar. Então, vamos ter que melhorar esse código. Então, jogador principal 1, movimentação andar para frente. Mas o que é para frente? Andar x igual a 10. É o famoso XYZ. São tipo as medidas, sendo largura, altura e profundidade. O y sempre vai ser a altura, independente do que você vai fazer usando esses três. X e Z já é um pouco mais complicado, porque depende do que você vai trabalhar. Mas vamos dizer que X é largura e Z é profundidade. Em jogo 2D, não existe Z, é só X e Y. Então, por isso que eu coloquei X igual a 30. Se eu quiser que ele ande para trás, eu coloco X menos 30. Se eu quiser que ele ande para cima, eu coloco Y igual a 30. E se eu quiser que ele ande para baixo, eu coloco Y igual a menos 30. O foda da programação é que tudo tem que fazer sentido. E se você coloca uma coisa errada, meio que quebra. Qualquer coisa que tu vá fazer no jogo exige essa programação. E é por isso que eu acho muito foda esse bagulho de programar. Porque faz sentido. E essa parada de fazer sentido é muito interessante, sabe? Por isso que criar jogo, essa parte de programação, é algo que eu quero fazer, tá ligado? Eu descobri isso, no começo achei confuso, mas quando você entende a parada, tipo, você percebe que faz sentido e por que não pode ser diferente, é algo muito específico, mas que combina, tá ligado? Eu vou tentar dar outro exemplo, que você fale que programação é complicado e que deveria ser mais simples, mesmo não tendo como. Vamos supor que tem um inimigo, ao seu boneco e um inimigo, e você quer que o inimigo ataque o seu boneco, e quando ele ataque, tire dano. Isso já é um pouco mais complicado, porque você tem que programar o personagem, o inimigo, a colisão deles e a vida, a sua vida. Então é meio complicado, mas eu vou tentar resumir um código aqui, que eu vou tentar criar agora.
Então vamos lá. Para o inimigo atacar o player, tem que pensar primeiro como que ele vai atacar. Eu não vou fazer com que ele ande, porque eu quero que ele ataque de longa distância para não ter que programar mais coisa por agora. Então vamos supor que é como se fosse um arco e flecha. E eu vou chamar então o movimento de arco, porque é um arco e flecha. Então ele vai disparar um projétil, que eu vou chamar de flecha. Então eu tenho que fazer a programação flecha sair da programação inimigo na direção x-30 para atacar o player. Então a flecha tem que ter uma barra de colisão. Então seria colisão ligada. Não só isso, mas ligada ao quê? A tudo? A nada? Então colisão ligado a jogador principal. Então a colisão existe, mas é só uma colisão. É como se você batesse em algo. Não vai tirar nada, porque você não tem nada para tirar. É como se você tentasse tirar 3 pontos de 0. Não existe para você tirar. Só vai ficar negativo, mas não existe, tá ligado? Então, para criar um sistema de vida, a gente tem que criar um código para ela também. Então, vamos dizer que são 3 vidas. Então, tudo que você for tomar de dano, você perde uma dessas vidas. Mas, pera, como que eu vou fazer a flecha acertar o jogador para que uma vida seja removida? Bom, nós temos que ligar agora ao objeto flecha o efeito dano. A programação tirar dano. Essa programação tirar dano pode ser encaixada em qualquer coisa que vai fazer com que o que aconteça nesse meio, tipo, como que eu posso explicar? O dano vai fazer com que a programação dano ela inflinja nos corações, fazendo com que você perca um coração. Se você tem 3 corações, a cada um desses efeitos de dano, você perde um deles. Então, a gente liga essa função à flecha, onde se o jogador encostar nesse projétil, ele toma um dano. Mas, um dano do quê? Então, por exemplo, isso é bem mais fácil, porque a vida que você colocou, ela meio que é só pro seu personagem, porque a gente não programou a vida para os inimigos. Então, se é só pro seu personagem, não há o que especificar. Porque, por exemplo, se você possui uma moeda amarela e você quer tirar essa moeda amarela de você, você não precisa especificar que é você, porque só você tem essa moeda. Por exemplo, tem você e outra pessoa lá, e só você tem essa moeda. A programação não vai precisar especificar qual das 2 pessoas que você tem que tirar, porque uma delas não possui a moeda, apenas a outra. Mas isso é melhor você tomar cuidado com isso, porque se você quiser adicionar outro sistema de vida, você vai ter que reprogramar tudo de novo. Então vai de você, caso você queira fazer isso agora ou depois, porque depois é bem pior. Mas enfim, voltando à parte da flecha. Então quando a flecha colidir com o jogador, isso vai fazer com que ele tome um dano, mas a flecha não vai parar. O projétil ele vai continuar te dando dano e é como se ele te desse um crítico total. Porque não há uma programação com que faça que a flecha suma depois de te acertar. Porque não faz sentido. Na vida real você acerta uma flecha e ela não vai ficar acertando várias vezes, porque ela vai parar no alvo. Então isso tá quebrado ainda. Pra gente conseguir fazer com que essa flecha consiga ter esse efeito, nós temos que criar a programação morte. O que vai fazer com que a flecha, assim que acertar o jogador e fazer com que o efeito de tirar coração aconteça, a flecha desaparece. Mas se ela não colidir com o jogador e colidir com uma parede, ela nunca vai parar. Ela vai ficar ali e isso vai bugar totalmente o jogo. Então a gente tem que criar uma programação para isso também. Quando ela vai colidir com outras coisas que não sejam players, sim blocos, barreiras, parede. Então para isso a gente vai adicionar com que a flecha, assim que ela pare de se movimentar para o X, ou seja, ela fique parada em algum lugar, isso faça com que ela morra. Ela está interligada com esse efeito morte. Então quando ela acertar o jogador, ela vai parar e vai morrer em seguida, porque a gente interligou isso a ela. Então se ela acertar um jogador, ela some, e se ela acertar algum objeto ou parede, ela também some. Tudo fica encaixado. Na verdade não, porque se ela acerta um inimigo, meio que não faz sentido, porque é um inimigo atacando seu parceiro. E não faz sentido ela só morrer do nada. A gente quer que ela continue. Então a gente tem que fazer uma nova programação. O inimigo, onde a flecha consiga detectá-lo como uma sombra.
Ou seja, é como se ele não existisse para aquela flecha. Então a gente vai fazer com que a fonte de colisão só seja possível com o jogador e com os blocos. Os blocos eles têm que ter colisão com tudo. A não ser que você queira fazer algo que não tenha colisão. Então a flecha, ao encostar uma parede, ela morre. Ao encostar um jogador, ele toma dano e ela morre. E ao encostar em um inimigo, ela passa reto. Que como é um aliado daquele inimigo que lançou a flecha, não haveria sentido nela acertar no próprio aliado. O que faria muito mais sentido o Z, como se fosse um movimento 3D. E por isso 2D é bem melhor de trabalhar. Porque se fosse 3D e fosse certeiro, não faria sentido a flecha só atravessar o cara. Mas falando de 2D, a gente pode dizer que a flecha foi um movimento atrás no Z. Porque é como se fosse a profundidade e o cara errou a flecha do seu parceiro. Eu acho que ficou... Eu tentei explicar da melhor maneira possível, tentando dar exemplos. E do porquê o mundo de programação é incrível, é sério. E por que eu tô falando disso? Bom, duas coisas. Primeiro, isso me despertou o interesse, porque eu tô trabalhando em algumas coisas, e eu adoro esse bagulho de programação. E eu tô muito hypado pra começar a trabalhar melhor nisso. Porque programação é muito foda, na minha opinião. E também pra incentivar mais pessoas a entrar nesse mundo de programação. Porque, tipo, o comércio de jogos brasileiros está apenas começando. Ele era bem bosta no começo, mas nos últimos anos ele tá começando a dar uma aumentada. E isso é muito bom, porque, porra, isso aumenta a indústria de jogos. Jogos estão ficando mais populares do que nunca. Então, por que não? Por que não fazer isso acontecer? Eu quero despertar o interesse em outras pessoas também, sabe? Mesmo que seja complicado, ninguém disse que seria fácil. Nada na vida é fácil, sabe? Eu acho que é só questão de costume. E eu me embaranei todo porque eu não tinha criado um roteiro pra esse vídeo. Eu sou doente, cara. Só tive a ideia e quis começar a gravar.